Olá, família Tables, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro culto de domingo online. Muito prazer, se você não me conhece, é a sua primeira vez aqui, meu nome é Matheus Canguçu, eu sou um dos pastores da Igreja Tables Portugal, juntamente com a minha esposa Beatriz Canguçu. Para mim é uma alegria estar aqui hoje com você, porque eu sei que o Senhor falará fortemente ao nosso coração. Eu sei que talvez você esteja passando por diversas situações, mas neste momento, se você está agora neste canal, neste vídeo, não é à toa. Eu sempre costumo dizer que tem um propósito. O Senhor trouxe você aqui. Em diversas redes que você poderia estar, o Senhor trouxe você aqui para receber mais e aprender mais da palavra de Deus. Eu fico muito alegre, muito feliz por poder compartilhar mais a palavra de Deus aqui neste momento, de forma online, mas também de forma ao vivo para você receber, ou até mesmo outras pessoas que vão ver essa gravação ao longo do tempo. Você está pronto para poder aprender da palavra de Deus? Você quer aprender mais da palavra de Deus? Eu fico com muitas expectativas porque, sendo o nosso primeiro culto de domingo online, a plataforma ela nos dá essa oportunidade para conseguirmos partilhar da mensagem mais importante desta terra. A mensagem mais importante desse mundo. E qual que é essa mensagem? O Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para transformar a nossa vida. E é isso que vai acontecer conosco neste exato momento. Será uma palavra onde eu vou falar sobre a visão da nossa igreja. Talvez você tenha dúvidas, você pergunte o que é a Igreja Tables, para onde que a Igreja Tables está indo. Então hoje vai ser iniciado através desta palavra falando sobre visão. E obviamente sempre respaldado pela palavra de Deus, porque aqui eu não vou falar o que eu acho, eu vou falar aquilo que a Bíblia diz. Obviamente, se submetendo a uma direção dos nossos pastores Ryan e Jessica Adams, que são os fundadores desta igreja. O Senhor entregou essa visão ao coração deles, essa visão linda, do qual talvez você vai fazer parte conosco. E eu instigo você a aquecer seu coração, a preparar o seu coração, a gerar expectativas, porque eu sei que o Senhor vai falar ao nosso coração. Amém? Eu quero orar pela sua vida, se você pode, onde você estiver, né? Eu não sei qual que é a realidade que você está escutando esse vídeo, essa live, mas eu quero orar pela sua vida. Se você pode, feche seus olhos, eu quero orar por você. Amém? Pai, eu te agradeço por este dia. Obrigado porque este é o dia que o Senhor fez e nos alegramos, nos regozijamos por conta deste tempo. Esse é o tempo mais importante, que é o tempo que nós paramos para poder aprender com o Senhor Espírito Santo. Aprender da sua palavra. Eu oro para que todos os ouvintes venham receber refrigério. Eu oro para que todos os ouvintes venham receber direção. Eu oro para que todos os ouvintes venham receber alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Ah, Jesus, se faça presente aqui e aos lares e aos locais aos quais os ouvintes estão neste momento, seja na rua, seja em casa, seja em qualquer lugar que seja, aos quatro cantos dessa terra, em Portugal, em Lisboa. Faça-se presente, Espírito Santo. Aqueça os corações. Desperta aquela pessoa que está travada, que está parada. Pai, venha um romper neste dia. Esse é o dia que o Senhor fez. Então nós apegamos à sua palavra, se apegamos à sua realidade. Alinha o nosso coração, alinha a nossa mente. Eu lanço fora todo medo, Senhor, e recebo uma nova porção de você neste exato momento, para a honra e glória do teu nome. Essa é a nossa oração e nós choramos e agradecemos no nome precioso de Jesus. Amém? Que alegria podermos continuar e aprendermos sobre o que é a visão da Igreja Tables. Eu quero passar para vocês algumas coisas que está fundamentada, já está nos nossos documentos, é aquilo que nós passamos para os membros que fazem parte da nossa igreja, mas eu queria que você conhecesse de forma panorâmica, de forma geográfica também, aonde nós estamos neste exato momento se situando como igreja. Hoje a Igreja Tables Global tem 3 igrejas hoje, graças ao nosso bom Deus. Hoje nós estamos com a nossa primeira igreja, que é a igreja lá no Brasil, a igreja em Belo Horizonte, a cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. A primeira igreja, a irmã mais velha, tem sido lindo o que o Senhor está fazendo lá, através dos pastores Ed, Rayane e toda a equipe de liderança. A igreja está se desenvolvendo, ela está mudando para o local físico do qual nós conseguimos. Gente, está lindo, nós temos um projeto incrível, onde o primeiro projeto que vai ser desenvolvido vai ser para as crianças. Gente, está lindo demais. Eu quero instigar você a pesquisar aí Tables Brasil, procurar o que o Senhor está fazendo nessa igreja. Depois nós temos também a igreja em Helsinki, lá na Finlândia, onde os pastores Adas estão, junto com os outros pastores que estão à frente dessa igreja. Também tem sido incrível. Um povo que tem fome do Senhor, um povo que tem fome de aprender mais da palavra. E agora nós
também em Lisboa, em Cascais, região ali, distrito de Cascais. Eu juntamente com a minha esposa e também já algumas pessoas que já têm participado conosco, já têm nos buscado, procurado, querendo saber mais para poder fazer parte dessa igreja. Nós vamos iniciar os nossos cultos presenciais, nossos encontros presenciais, porque todas as nossas plantações de igreja se inicia nos lares, porque é esse lugar de mesas mesmo, né? Não é só um nome fictício, é uma realidade do qual nós nos propomos a viver e também que se aponta para a igreja primitiva. E é exatamente isso que nós vamos falar aqui hoje. A nossa igreja, a Igreja Tables, ela se baseia na igreja primitiva. Isso nos dá um grande desafio, porque a igreja primitiva é a primeira igreja, é a igreja que se iniciou, é a igreja que tem todos os fundamentos sólidos dos quais todas as igrejas universais no mundo inteiro podem olhar e falar assim: é isso que eu preciso fazer. Todo pastor pode olhar e falar assim: esse é o padrão que eu preciso viver. É esse aspecto que eu preciso olhar. Se eu estou errando nisso, então deixa eu ver o que Pedro fez, o que João fez, o que esses apóstolos fizeram, o que os discípulos fizeram, o que os membros dessa casa fizeram, qual que é o comportamento. É exatamente esse é o nosso coração. É de onde nós extraímos a nossa essência, o nosso DNA. Então a nossa visão, assim como diz lá em Mateus 28 e Marcos 16, é nós proclamarmos a visão dessa igreja, que é uma visão para poder acolher você, para que você cresça espiritualmente, para que você seja levantado no seu chamado e vá impactar aonde que o Senhor te enviar. Aonde você pega a sua pesca, aonde você vai fazer a sua pesca, aonde você vai alcançar o perdido. Esse é um dos nossos maiores chamados, alcançar o perdido. Jesus veio nos resgatar. E também nós somos levantados através de Jesus, através do Espírito Santo que habita em nós. Após reconhecermos que Ele é o nosso Rei e que Ele faz morada em nós, agora nós é que vamos alcançar os perdidos. Agora nós vamos saquear o inferno e povoar os céus. A nossa essência é fazer isso aos quatro cantos dessa terra. Não é à toa que, pela graça do nosso bom Deus, em menos de um ano nós já temos 3 igrejas. E não é para minha glória, não é para a glória de pastor Ryan, Jéssica, de nenhum pastor, de nenhum membro. É para a glória do Senhor, para que nós continuemos a alcançar mais pessoas. Pessoas sejam capacitadas. Porque o primeiro estágio é alcançar o perdido, mas também logo após nós não podemos ficar parados. Agora é se capacitar, agora é se desenvolver. Nós não podemos ficar parados e ter tempo somente de igreja. Nós precisamos nos capacitar, pegar as ferramentas certas. E aqui você vai receber as ferramentas certas. Aqui você vai ser capacitado para viver o que o Senhor tem designado para você. Exatamente essa palavra design é exatamente o desígnio que o Senhor tem para a sua vida. O Senhor tem algo específico, algo palpável, algo que está sendo despertado neste exato momento para que você possa se levantar e viver a realidade dos céus aqui nessa terra. Não é amanhã, não é ontem, porque eu não sei qual é a realidade que você esteja se encontrando agora, mas eu sei aquilo que a palavra diz a seu respeito. E a palavra fala: nós somos embaixadores, nós somos representantes, não simplesmente dessa terra, mas dos céus aqui nessa terra. É incrível nós nos apropriarmos daquilo que a palavra tem para falar sobre nós. Você escuta muito o que as plataformas, o que o povo, o que todo mundo fala a seu respeito. Mas o que a palavra fala a seu respeito? A palavra fala que você é amado. A palavra fala que você é revestido pelo poder do alto. A palavra fala que você recebe herança. Agora eu não preciso ficar mesmo mendigando amor. Agora eu não preciso ficar mesmo mendigando um tapinha nas costas falando que eu sou bom ou que eu sou ruim. Agora eu não preciso olhar para as minhas crises e falar assim: opa, peraí, eu sou amado, eu sou embaixador, eu sou herdeiro, eu sou favorecido. É isso que eu quero te encorajar. É isso que na Igreja Tables nós nos propomos a fazer. Sabendo que nós somos humanos, falhos, eu vou falhar com você, você vai falhar comigo, mas nós vamos nos arrependermos juntos e vamos crescer juntos. Então a visão da nossa igreja é ser uma rede inovadora de plantação de igrejas. Não melhor, não pior, mas assim ser como a igreja primitiva. A gente não inventa a roda, a gente não inventa a forma de ser igreja. A gente só se apropria daquilo que já está estabelecido. A Bíblia ela não tem opinião ou sugestão para mim, ela tem decretos. Então eu pego os decretos das quais as palavras falam sobre nós e vivo elas. Tiago, irmão de Jesus, ele traz essa realidade, aonde nós agora não sejamos mais só ouvintes, mas agora praticantes da palavra. Quer transformação na sua vida? Para de só saber, mas começa a viver aquilo que o Senhor tem para você. Começa a viver os versículos que você sabe de cor. É isso que transforma, é isso que liberta, é isso que traz cura, é isso que traz restauração para você neste exato momento. Eu achei que era instantâneo. Pode ser, cura pode ser instantânea, mas também ela pode ser também um processo.
O Senhor, Ele faz do jeito dele, na hora dele, da forma dele. E eu creio que neste momento o Senhor está libertando muitas pessoas, está curando muitas pessoas e está salvando muitas pessoas. Você sabia que a palavra salvação no grego é a palavra sozo? E essa palavra sozo traz a palavra de cura, de libertação, de restauração? Enquanto nós somos salvos, você pode receber a sua cura. Você pode receber sabe aquele vício daquele pecado que você tem talvez há anos e você fala assim, impossível ser liberto dele. É aí que Deus entra. Porque no impossível, Deus é especialista. No impossível não tem concorrência. No impossível, só Deus pode fazer. E Ele está aqui para poder falar para você, eu faço, eu estabeleço. Amém? Eu fico com muita expectativa quando eu estou falando da palavra de Deus. E eu oro para que você também esteja. É por isso que eu orei, para que o Senhor fale através de mim, para que seja um canal à sua vida. Eu não sou melhor nem inferior, eu sou filho. Assim como se você reconhece Jesus, você se torna filho também. É incrível isso que nós nos propomos a viver e é isso que nós vamos propor viver como Igreja Tables aqui em Portugal. Viver a realidade dos céus na terra, todos os dias. Não só no domingo, mas todos os dias. Aqui é só um start, um clique para que você, dentro de você, no seu espírito, comece a agitar. Para que antes que você queira viver o avivamento em coletivo, você viva o avivamento pessoal. Você seja aquecido no seu espírito, aquecido no seu coração. Amém? O Senhor tem coisas para poder fazer na sua vida e eu creio que Ele vai fazer coisas incríveis na sua vida. O objetivo é construir comunidade de forma global. A nossa missão é promover essa fé e comunhão através de mesas compartilhadas. Eu quero trazer aqui os nossos 5 valores, coloquei aqui 10, né? Mas aqui 5 valores, para que você saiba também um pouco da nossa essência. Se é um culto de visão, se é um culto onde nós vamos sentar à mesa juntos, por mais que seja online, mas eu me assento à mesa agora com você espiritualmente, porque nós estamos falando de palavra do Espírito. Estamos falando de coisas espirituais que sobrepõem o natural. Nós estamos falando de coisas sobrenaturais. Aquilo que sobrepõe o seu natural agora. É o sobrenatural que você precisa, meu irmão. É o sobrenatural que você precisa na sua casa. É o sobrenatural que você precisa no seu trabalho. Nós cremos na missão. Nós cremos porque nós somos uma igreja apostólica. Nós cremos nos dons ministeriais, espirituais. Nós cremos que eles não cessaram, eles são para os dias de hoje e é para a realidade de você agora, neste exato momento. Se você precisa de cura, você recebe. Se você precisa de palavra de sabedoria, você recebe. Se você precisa de dom de falar em línguas, você recebe. Se você precisa de dom de discernimento de espírito, você recebe. Dom de falar em línguas e interpretação de línguas. Nós cremos nos dons. Mas também nós cremos na decência. Nós cremos também na ordem. Nós cremos no equilíbrio. E não de forma desorganizada como era a igreja de Corintos. E Paulo teve que corrigir essa igreja. Tem o fluir, mas tem ordem. Não é de qualquer jeito. Amém? Porque o Espírito Santo é equilibrado. Então, nossos 5 valores é que o primeiro valor deles é essencial para nós. Todos são importantes, mas se é o primeiro, é porque é essencial. Nós vivemos o Evangelho puro. Porque a palavra de Deus é tudo. Sem a palavra de Deus, nós não somos nada. Antes de Jesus chegar à terra, através dos profetas, dos reis, dos sacerdotes, que era a forma que Deus se manifestava com o povo de Israel e para o mundo, era através desses 3 públicos. Reis, sacerdotes e profetas. Tem a lei, tem as coisas para poder apontar de um povo separado, que é o povo de Israel, que em si tinha a alma que ficava afligida, que tinha a alma que ficava angustiada, mas quando Deus vinha, ele ficava momentâneo ali e resolvia o problema. Quando Jesus vem à terra, ele vem... Gente, para você entender, Jesus ele prepara toda a terra para que o evangelho seja recebido. Ele prepara moralmente, eticamente, geograficamente, de todas as formas para que a palavra venha sobre a terra. Para você ter ideia, enquanto Jesus veio à terra, até então, as mulheres não tinham voz, as mulheres não tinham dignidade, as mulheres não tinham propriedade nenhuma na sociedade. Jesus restaura isso. Jesus devolve a mulher para a sociedade com autonomia, com autoridade, com valor. Ei, mulher, você tem valor. Na Igreja Tables nós reconhecemos. Reconhecemos a realidade da mulher. Não feminismo e não machismo, mas o empoderamento do Espírito Santo sobre você, mulher. Aquele de Provérbios 31, que trabalha, que faz todas as coisas e no fim do dia a lâmpada ainda está acesa. É bênção de Deus. Como Igreja Tables, a gente provoca para que você cresça. A gente instiga o seu espírito para que você se levante para viver a realidade que o Senhor te chamou. Amém? Então essa é a realidade, viver o evangelho puro, porque é a essência da nossa casa. Nós focamos na família. A base da igreja é Cristo. Ele é o cabeça, ele é o que sustenta todas as coisas, ele é o cordão de 3 dobras, como diz lá em Eclesiastes, escrito por Salomão. Mas a família é uma das essências para que a igreja seja forte. Se temos famílias fortes, temos igrejas fortes. E essa é a nossa essência como Igreja Tables. Se temos famílias fracas, vão ter igrejas fracas.
Por quê? Por que você fala isso, Mateus? Porque a família veio antes da igreja. É a formação. Então nós temos equilíbrio, precisamos ter equilíbrio. Nós cremos na inovação guiados pelo Espírito Santo. Uma inovação que você puxa do Espírito. Talvez você fale comigo agora, eu não sou criativo. Mentira para você a vida toda. Porque a palavra fala que nós somos seres criativos. Sabe por quê? Porque Deus é criativo. E se nós somos filhos de um Deus criativo, os filhos são criativos. Você precisa só puxar dessa essência. Precisa puxar da fonte. Você está puxando da fonte? Espírito Santo de Deus, me dá criatividade para desenvolver esse trabalho, para desenvolver essa planilha, para desenvolver esse projeto, para desenvolver esse plano aqui com a minha família, para desenvolver as minhas finanças. Ele é criativo. O Senhor quer desenvolver a sua vida, meu irmão. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós somos centrados no reino. O reino de Deus é aqui e agora. Aonde Jesus chega, o reino chega. Então Jesus chegou, o reino chegou. E Jesus está aqui, então o reino está aqui. Nós, como Igreja Tables, somos centrados nessa realidade. E por fim, nós somos dedicados à unidade. Não há nada mais forte do que uma unidade fortificada no Espírito. Não há nada mais fortificado e fortalecido do que uma unidade no Espírito. Nós somos um só, meu irmão. Talvez você nem me conheça, é a primeira vez que você está me vendo, escutou meu nome. Mas se você está em Cristo Jesus, nós somos um em espírito. Nós somos um no corpo. E eu oro para que o seu coração seja despertado e se o Senhor responder, trazer essa direção, que eu creio que Ele vai fazer isso até o fim dessa mensagem, trazer convicção ao seu coração se você deve fazer parte dessa congregação ou não. Uma igreja independente, nós somos uma igreja independente. Amém? Nós não somos ligados a ninguém, nós temos ministérios que sim fazem cobertura espiritual, nós temos pastores e líderes que cobrem os nossos pastores fundadores, nós temos ordem, assim como nós somos cobertos por esse lugar, porque uma das nossas essências como igreja também é o discipulado. Não ter um discipulado quando eu estou com um problema, quando está estourando aquelas bombas relógio, né? Eu estou a ponto de divorciar. Também, mas principalmente você vai ter uma vida discipulada, você vai ser instigado a viver uma vida discipulada nessa igreja. Talvez semana após semana, talvez de 2 em 2 semanas. Vai ser muito relativo de acordo com a sua realidade de trabalho, de rotina, de vida, de filhos ou não ter filhos. O pastor, o líder responsável, ele vai entrar em contato com você. Porque nós zelamos por esse lugar, para poder fazer e forjar seu coração a que você seja parecido com Cristo e não com o pastor ou com o líder. E como igreja nós entendemos esse lugar. Então a nossa visão, ela está baseada basicamente, e eu quero que você anote isso. Pega aí sua caneta, sua Bíblia, porque você vai folhear junto comigo aqui, você vai aprender a palavra. É o dia do Senhor, é domingo. Então nós vamos aprender da palavra, amém? E a palavra que nós temos como essência da visão da nossa Igreja Tables, a essência, quando você pensar na Igreja Tables, pensa em Atos capítulo 2, verso 42 a 47. Uma passagem muito conhecida e uma passagem muito poderosa. Atos 2, 42 ao 47. Essa é a essência da nossa igreja, porque nós cremos nessa essência do partilhar do pão. Está com a sua Bíblia? Pegou aí Atos, depois dos Evangelhos, depois do Evangelho de João, nós começamos aqui Atos, que o autor que escreveu esse livro foi Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas. Atos, capítulo 2, a partir do verso 42. A palavra diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os distribuíam conforme a necessidade de cada um. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente e os que iam sendo salvos. Nós, como igreja, nós temos sempre o lugar de fazer pregações positivas. Então, aqui eu li todas as passagens, né? Esses versículos, no caso 5 versículos, e nós vamos meditar versículo por versículo de forma bem objetiva para nós absorvermos aqui o mais importante aqui. E, obviamente, aquilo que o Espírito Santo falar ao nosso coração. Porque a ideia de nós meditarmos na palavra, toda vez que você for estudar ela, é você trazer de forma prática uma aplicação para a sua vida. Então eu quero trazer uma forma aplicável para a sua vida, trazendo a essência da nossa igreja, um dia de visão para que você entenda nossas características, mas também você seja ricamente abençoado, como eu falei lá no início. Porque essa promessa não é minha, essa promessa é da palavra. Amém? Então, para que você entenda aqui um pouco do contexto histórico. Se você for ler o capítulo 1, nós vamos entender que Lucas está relatando que Jesus ele ressuscita.
E ele passa 40 dias na terra. E após ele passar 40 dias na terra, aqui nós vamos ver que ele fala para todos os apóstolos: fiquem em Jerusalém. Não saiam de Jerusalém até que o quê? Vocês sejam revestidos do poder do alto. Olha, ele ressuscita, ele já tinha falado que isso ia acontecer, ele passa 40 dias para ele poder dar ricos ensinamentos e ele traz um outro ensinamento um desses ensinamentos ele traz para os apóstolos. Olha, não saiam de Jerusalém, não faça nada da sua vida, não dê um passo, não tome uma atitude, não fale nada, até que vocês sejam revestidos do poder do alto. Isso traz para mim um ensinamento e eu tenho certeza que para você também. Não se mova na sua vida se você não for revestido do poder do alto. Como que eu posso ser revestido do poder do alto? Aceite Jesus que você vai estar apto para poder ser revestido do poder do alto. Porque é um batismo, é um revestimento. Quando você aceita Jesus, é o Espírito morando dentro. Espírito Santo 24 horas por dia fazendo morada com você. Você não escutava a Deus, agora você passa a escutar. O seu Espírito voltou à vida. Você tem aptidão agora para poder receber o revestimento, o batismo do Espírito Santo, que é o que aconteceu aqui. E agora você pode falar em outras línguas, porque uma das evidências que você é batizado pelo Espírito Santo é você falar em línguas, que é conhecido como a língua dos anjos. E essa língua dos anjos, quando nós falamos, nós somos edificados a si mesmos, a si próprios. Olha como que é interessante isso, e talvez você foi ensinado totalmente ao contrário. Eu não sou contra aquilo que foi ensinado na Igreja X, mas como Igreja Tables nós cremos nessa realidade. E não faça nada, eu vou repetir para você, não se mova, não tome uma atitude, seja simples ou seja complicada, até que você seja revestido do poder de Deus, do poder do Espírito Santo, do poder do alto, porque é um revestimento. E foi esse o ensinamento. Interessante que Deus tem ordem. E olha a ordem que ele traz. Logo após isso, nós estamos no capítulo 1, hein? Nós vamos ler no capítulo 2, mas você precisa entender o contexto para nós pegarmos de forma mais profunda esses 5 versículos que nós lemos. Depois, logo após, os discípulos se levantam, os apóstolos se levantam para escolher um substituto para Judas Iscariotes. Porque eles já sabiam, eles eram guiados pelo poder, eles eram guiados pelo revestimento do poder, eles eram guiados pelo Espírito Santo. Porque Romanos fala, aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são os filhos de Deus, os filhos úios, os filhos maduros. Então agora eles sabem tomar atitude sábia, eles sabem qual é o homem que eles precisam escolher para poder substituir aos 12 apóstolos. E esse apóstolo se chamava Matias. Esse foi um homem escolhido para poder substituir Judas Iscariotes. Porque eles eram revestidos do poder, eles tinham discernimento do Espírito, eles sabiam, porque um homem cheio do Espírito Santo, ele tem discernimento. Ele sabe quando ele deve se mover e quando ele deve parar. Ele sabe quando ele deve falar e quando ele deve se calar. Ele sabe quando ele deve iniciar um projeto e quando ele deve parar o projeto. Ele sabe quando ele tem que responder e quando ele tem que não responder. Você é cheio do poder de Deus? Eu te mostrei qual que é a forma como você pode receber. Você pode receber agora Jesus, colocar a mão no seu coração, confessar com a sua boca que Jesus é o seu Senhor e Salvador. E logo após você pode falar, Senhor, me reveste com poder, me batiza com o Espírito Santo, para que você comece a sua vida. Mas Jesus, ele nunca vai cobrar dos seus discípulos aquilo que ele não faz primeiro. E antes disso, você for ler os evangelhos, antes dele começar o seu ministério, antes dele ir para o deserto, ele foi revestido do poder do alto. Porque ele ensina com propriedade. Ele não fala e não vive, ele fala e vive. Então ele traz propriedade para nós. Logo após de escolher Matias, o Espírito Santo vem contra eles, que é o dia marcado como Pentecostes, e eles são revestidos desse poder. Então nós vemos essa realidade. E logo após, antes de anteceder esses versos 42 ao 47, já no capítulo 2, Pedro, ele se levanta e ele prega, línguas de fogo, paredes tremiam, veio sobre eles esse revestimento. Pedro, o apóstolo Pedro, prega a palavra e as pessoas são cheias. E as pessoas aceitam Jesus. A palavra vai relatar, o que antecede os versos 42, que mais de 3.000 pessoas receberam Jesus. Uau! Sabe qual que é o nome disso? Avivamento. Pedro pregando a mensagem da cruz, a mensagem que restaura, a mensagem que reconcilia o homem pecador com Deus, tendo acesso ao Pai, porque ninguém vem ao Pai senão por Jesus. Jesus dá esse acesso novamente. Se você era órfão, agora você tem acesso ao Pai, você é adotado. Você é Aba, agora pode chamar ele de Aba. E agora você recebe o revestimento. Pedro, empoderado, prega e existe um avivamento ali. Se isso não move você, meu irmão, se isso não move o seu coração, nada mais vai mover. Mas agora vamos aqui, verso 42, ponto a ponto, de forma sucinta e objetiva. O primeiro aspecto que eu trago aqui para você é que tem a dedicação no ensino e na comunhão. Ensino e comunhão.
Atos 2,42 diz, eles dedicavam ao ensino de quem? Dos apóstolos. Não é o ensino do profeta, não é o ensino do pastor, não, é um ensino de uma doutrina já estabelecida. Então eu não crio e nem tiro, eu só vivo, eu só me aproprio. Gente, a gente tem que parar de complicar. Hoje, infelizmente, a internet ela trouxe vozes para todo mundo. Então, infelizmente, também nós temos vozes que não deveriam. Mas quem vai vigiar isso? Você. Você é culpado por aquilo que você está escutando. Ou você é responsável por aquilo que você está escutando. Se você está vendo só jornal, se você está vendo só notícias ruins e no fim do dia está com medo, está depressivo, está ansioso, é sua responsabilidade. Agora, se você é aquele homem que se compromete com a sua igreja, que escuta aquilo que os seus pastores, líderes se dedicam fazendo, disponibilizam para você, que na Igreja Tables nós temos esse lugar, disponibilizar materiais, ferramentas para que as pessoas aprendam, cresçam, para a gente não dar margem para o inimigo. Porque ele está ao derredor, procurando a quem tragar. Então aqui eles dedicavam ao ensino dos apóstolos. Essa palavra dedicavam no grego é a palavra proskarterontes. E essa palavra significa preservando, se dedicando. Eles dedicavam, eles preservavam a doutrina já estabelecida. Preserva a doutrina da palavra. Pegue a sua Bíblia, preserva ela, viva ela, se aproprie dela. Mas também eles não faziam só isso, mas a dedicação ao ensino dos apóstolos e a comunhão. Como Igreja Tables, todas as nossas igrejas, o primeiro momento da nossa igreja é orar e logo depois nós temos um tempo de comunhão. Depois nós vamos para a palavra, depois nós temos apelo, as orações, louvor e finalizamos. Porque nós entendemos o lugar da comunhão. Porque a palavra diz que devemos zelar por esse lugar. Comunhão é esse lugar. Comunhão é o lugar que você cresce. Comunhão é onde você é fortalecido. Comunhão é onde você é esticado. Comunhão é onde você é confrontado. Não é só belezas, mas também tem confronto. Gente, a gente tem que parar de florear o evangelho. O evangelho é confronto o tempo todo. Principalmente com essa essência adâmica que nós temos matar todo dia. Então essa é a perspectiva que ele traz. O partir do pão e as orações. Verso 43, e eu quero trazer outro aspecto, o temor que manifesta os sinais e maravilhas. O temor que manifesta os sinais e maravilhas, se você está anotando. O primeiro, eu falei com vocês, dedicação ao ensino da comunhão. E o segundo, temor que manifesta os sinais e maravilhas. Atos 2, 43 diz, todos, repita comigo, todos. O que é todos no grego? Todos, todo mundo. Todos que estavam naquele ambiente estavam cheios de temor. Eu sou um pouco crítico para que eu não absorva qualquer coisa que me é falado, que é transmitido. E você precisa ser, só que você precisa ser equilibrado. Porque tem crítico que também é desequilibrado, aí você se torna uma pessoa chata. Nós precisamos ser críticos com aquilo que é passado para a gente, independente do local, independente da pessoa, para você crescer e aprender, mas seja equilibrado pelo Espírito Santo, para se não tornar um chato, amém? E aqui, nós temos que trazer uma crítica. Todos estavam cheios de temor. Gente, hoje o mundo não teme mais a Deus. Agora eu estou generalizando, tá? Existem homens e mulheres tementes ao Senhor desenvolvendo incríveis trabalhos. Eu não estou falando, desmerecendo isso, tá? Eu sou um pastor e eu entendo essa realidade. Eu estou generalizando, falando que boa parte da sociedade, porque nós estamos indo para o fim dos tempos, Maranata, o Senhor está voltando, aos sinais, as pessoas não têm mais temor. Se você for na nação brasileira e até mesmo aqui em Portugal, se você perguntar às pessoas que têm uma essência católica, apostólica romana, você acredita em Deus? Claro que eu acredito. Você crê em Deus? Claro que eu creio. Você ama a Deus? Claro que eu amo. Agora, você teme a Deus? Talvez a pessoa nem sabe o que significa isso. Temer a Deus? O que é isso, temer a Deus? Tem traduções no Antigo Testamento que essa palavra temer era ter mesmo significado de medo. Mas não medo de se afastar de Deus, mas medo de falar assim, eu estou ferindo os princípios do Senhor. Se você for ver Salmos, boa parte daquilo que Davi escreve é rasgando o seu coração, é sendo tão simples diante da presença. Senhor, me mata. Senhor, faz isso com os meus inimigos. Senhor, eu sou pessoa de lábios impuros, eu sou ruim, eu sou uma pessoa... Mas e você? Você rasga o seu coração, você teme a Deus? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria de Salomão, um dos homens mais sábios dessa terra depois de Jesus, um dos homens mais ricos dessa terra depois de Jesus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor vai te estabelecer, o temor vai te mudar, o temor vai te transformar. E essa palavra temor é a palavra phobos, P-H-O-B-O-S, que significa respeito reverente, reverência. Reverência ao rei, reverência ao Senhor. Amém? E muitas maravilhas e sinais eram feitos porque tinham temor. Todos tinham temor, todos sim viviam essa realidade. Muitas maravilhas e sinais eram feitos aos apóstolos. Terceiro aspecto,
Verso 44. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. E tinham tudo em comum. Amém? Essa é a perspectiva. Essa palavra comum é a palavra koina. E a palavra koina é a palavra compartilhado. Porque este é um lugar de estar junto. Ei, meu irmão, estou junto com você. Eu me pareço com você, eu sou igual a você. Então, olha, entenda essa realidade, entenda essa perspectiva. Amém? Então, essa é a condição que ele traz para mim e para você. E é o terceiro aspecto que eu quero que você anote, a unidade do corpo de Cristo. Nós andamos juntos. A unidade é uma das coisas mais potentes que nós temos como igreja. Andarmos juntos, no mesmo espírito, numa só visão, um só corpo, uma só palavra, um só espírito. Amém? E igreja Tebos crê nesse lugar, mantinham-se unidos, juntos, mesmo com as diferenças. Mesmo se você gosta de uma cor, se você gosta de um esporte, outra pessoa gosta de outra. Nós somos unidos no espírito e não as características naturais. Porque as características naturais nos dividem, nos separam, mas o espírito nos une. Nós somos um só corpo onde Cristo é o cabeça. Aleluia? Verso 45, e o quarto aspecto, a primazia da generosidade. Estamos caminhando para o fim. A primazia da generosidade. Atos 2, 45. Vendiam suas propriedades. As pessoas vendiam as suas propriedades e bens e o distribuíam conforme a necessidade de cada um. Nossa! Eles distribuíam conforme a necessidade. Se tinha necessidade, olha, eu vendo aqui, toma. É uma troca. É um partilhar. Ame o teu Deus de todo o teu coração, como diz o primeiro mandamento e o segundo. E ame o teu próximo como eu vos amei. Um amor de ágape, um amor de entrega. Você está precisando, eu te dou, eu reparto o que eu tenho. Você não vai ficar sem, nós vamos andar juntos, vamos crescer juntos, porque nós somos um só corpo. Eu não vou te falar, nós vamos falhar, eu vou repetir isso para você. Mas nós estamos prontos para poder se arrepender e nos perdoar e crescermos juntos. Porque não existe ninguém perfeito. Eu não vou iludir ninguém. Não existe igreja perfeita. Porque se tem ser humano, tem problema. E se você encontrar uma igreja perfeita, sai fora dela que você vai estragar ela. A igreja Tebos não é uma igreja perfeita, mas uma igreja que se propõe a se santificar. Neste exato momento, neste domingo, enquanto eu gravo isso, estou nesse tempo aqui de live com vocês. Nós estamos fazendo um jejum, nós estamos no 20º dia, onde nós estamos orando pelas famílias pessoais, que no caso são as nossas, e também pelas famílias da igreja. 30 dias de jejum, onde a igreja está se reunindo, todas as igrejas. Igreja Tebos Global, ou seja, a do Brasil, a de Helsinki e também a nossa de Portugal. Para nos fortalecer, matar a nossa carne, ficar sensíveis à voz do Espírito. Talvez você não jejua há muito tempo e você vai ser instigado agora a jejuar. Pergunta ao Espírito Santo. Porque é uma coisa do Espírito, ele vai te instigar a jejuar, viver uma vida de oração, viver uma vida de jejum, viver uma vida de palavra. Então essa perspectiva. Vendiam suas propriedades e distribuíam. Quinto aspecto, o poder do partir o pão à mesa. Verso 46 e 47 e finalizamos por aqui. O poder do partir o pão à mesa. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Esse é o nível que nós devemos chegar. Todos os dias eles estavam partindo pão. Todos os dias eles estavam reunidos. Isso é um desafio para mim e para você, como líder, como pastor, como membro, como uma pessoa que congrega uma denominação. Uma igreja evangélica, uma igreja protestante. Porque essa é a igreja primitiva. Tinham desafios, tinham atritos, com certeza. Eram homens, mas eram empoderados, eram sábios, eram pessoas que falhavam, mas pediam perdão. E meu irmão, me perdoa. Ei, talvez o Senhor está querendo que você libere um perdão. Talvez o Senhor quer que você se arrependa. É a palavra de Deus, queridos. A palavra de Deus está sendo exposta. Se a palavra de Deus está sendo exposta, tem mudança. Desde que você venha se despir de si mesmo, da sua realidade natural. Eles se reuniam e todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, que é o local que eles estavam. Partiam o pão em casa juntos. Participavam das refeições com alegria. Talvez você está precisando de alegria, meu irmão. Receba a alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é a sua força. O Senhor tem algo para você. O Senhor tem algo específico para você. E sabe o que Ele tem? A alegria. Alegria é diferente de felicidade. Felicidade, quando você conquista algo, você tem. Mas quando vem um problema, ele vai embora. A alegria permanece em meio às tribulações. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Refeições com alegria e sinceridade de coração. Era assim que eles partilhavam o pão. Era assim que eles sentavam à mesa. Todos no mesmo nível. Todos no mesmo nível. Jesus sentou à mesa e ficou no mesmo nível. Mas ele sabia quem ele era. Ele não tinha crise de identidade. Eu sou Jesus, eu tenho que ficar separado, Tem uns momentos para isso. Mas ele sabia quem ele era, ele não tinha crise de identidade. Ele escutou do seu pai, quando ele foi batizado, antes para o deserto, que ele era amado pelo pai. Ei, você é amado pelo seu pai.
Verso 47, louvando a Deus em tempo de simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava. Repita comigo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. O Senhor, neste momento, Ele está acrescentando para você. O Senhor, neste momento, Ele está te capacitando, te dando as ferramentas. Eu queria trazer para você aqui um pouco da nossa visão, para você entender. Essa é a essência da nossa igreja. É lógico que, gente, eu posso ficar aqui até amanhã falando, ensinando, porque esse versículo é muito rico. Eu trouxe algumas coisas práticas para você. Você viu que eu trouxe contexto, eu trouxe aplicação, expomos a carta, esses 5 versículos, mas tem muita coisa. E eu oro para que você pare aqui depois dessa live e vá buscar a palavra. Vá buscar o Senhor, busque as respostas no mais profundo. Deus não vai entregar coisas para as pessoas que estão na superfície e no raso. Ei, na superfície, lá tem muito barulho. Vá por mais fundo. Olha, vai lá, ó, mais fundo. Lá não tem muito barulho, não. Por isso que o Senhor derrama para aqueles que estão no mais profundo. Você está escutando muito problema, você está escutando muitas vozes, você está na superfície. Vai mais profundo. O Senhor está chamando você para um nível mais fundo. Nesse tempo de visão, tempo de ensino sobre a visão, tempo de sentar à mesa, tempo de repartir o pão, o Senhor está chamando você para um nível mais profundo. Para você se despir e entender a realidade do seu irmão e servi-lo. Maior no reino não é o que faz, é o que serve. Nós não somos funcionários de Deus, nós somos filhos. Você fazendo ou não, você é amado por Deus. A sua consequência de você servir a Deus é você entender que você é filho, você é amado. Você é amado. Você é revestido do poder do alto se você recebe o Espírito Santo. Você pode se tornar filho. Filho não é quem segue, quem está só numa igreja, só frequentando a igreja, mas quem reconhece Ele como seu Salvador, que entende que Ele pagou o preço naquela cruz do Calvário por mim e por você. O Senhor está disponível para você. Não importa qual o seu problema que você esteve antes de entrar nessa live, mas importa como que você vai se posicionar diante dessa palavra. Seu futuro pode mudar. O seu final de semana ainda pode ser diferente. E a sua semana pode ser extraordinária perante a direção do alto. Traga os céus para a terra, para a sua vida. Traga os céus para a terra no seu trabalho, na sua casa. No relacionamento com seus filhos, com seu cônjuge, com seu pai, com a sua mãe, com as pessoas. Você vai ver se não vai mudar. Você já tentou de todas as formas. Por que não dar uma oportunidade para Jesus? Por que não dar oportunidade para o Espírito Santo? Talvez você nunca escutou a palavra dessa forma, mas essa é a realidade que o Senhor tem para você. Uma realidade de trazer os céus para a terra. Reunião constantes, louvor e testemunhos, devemos viver essas vidas que glorificam a Deus. A minha vida e a sua deve glorificar a Deus em tudo que faz. Salmo 150, ele termina os salmos falando assim, o salmista. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Tudo que você está fazendo com os dons e qualidades que o Senhor te deu é para louvar a Deus, é para glorificar o nome do nosso Deus. Glorifica o nome do nosso Deus com seus dons, com as suas qualidades. Não é para você, é para servir o outro. É para repartir. Para que outras pessoas sejam despertadas e levantadas, assim como eu estou fazendo com você agora. E o coração se agita para poder viver a realidade que o Senhor te chama. Amém? O Senhor te chama para um novo nível. O Senhor te chama para uma nova realidade. E é um pouco do que eu iria compartilhar para vocês. Eu queria ler esse versículo e nós finalizamos por aqui. Hebreus, capítulo 10, verso 24 e 25 diz: E consideramos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos reunir, como de costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vocês veem que o dia se aproxima. A Igreja Tribos, ela tem esse lugar para ela poder ser luz em meio a todo esse mundo, criando comunidades que atraem pessoas para repartir o pão, nós crescermos juntos e expandir o reino, a mensagem mais importante deste mundo. Eu oro para que essa palavra tenha feito sentido para você, mas tenha agitado o seu espírito, agitado o seu coração. Pega essa palavra, gente, compartilha para o máximo de pessoas, para que outras pessoas também sejam despertadas e abençoadas. Com tempo de visão, conhecendo a nossa igreja, mas principalmente sendo despertada pelo Espírito Santo. E elas se levantem para viver tudo o que o Senhor tem preparado para a sua vida. Amém? Deus abençoe você e até o nosso próximo ensinamento.